Bom dia, turma do sexto ano. Aqui é o professor Vitor de História. Nós estaremos aí dando continuidade ao capítulo 9, a Grécia pré-homérica, homérica e arcaica, nas páginas 163 a 169. Certo, turma? Então vamos lá. A Grécia. Então vamos entender aí os períodos de divisões aí da história grega, certo? O período pré-homérico, que ele vai de 3000 a.C. a 1200 a.C., ele é marcado justamente pela formação dos gregos, certo? Ele é marcado pelas as civilizações que foram dando origem, certo, aos gregos. A primeira, a cicládica, certo? Posteriormente, ela é substituída pela civilização minoica, certo? E depois pela civilização micênica, certo, turma? Desde o início, então, nós destacamos, né, a civilização minoica. Por quê, professor? Porque é na civilização minoica, né, nessa fase, né, minoica, que surgem os cretenses e a ilha de Creta, certo? Que eles ocorrem nessa fase. E por ser uma ilha, né, Creta ela apresentava uma economia voltada para a subsistência, de fato. A principal atividade era a atividade agrícola, certo? Mas aos poucos os cretenses eles foram desenvolvendo grandes habilidades para as atividades ligadas ao mar. Haja visto eles estarem em uma ilha, certo? O que eles produziam, né, passou então a ser comercializado por onde eles iam passando por via marítima, né? Então os cretenses, ao lado dos fenícios, foram considerados os mais hábeis construtores, né, de embarcações na antiguidade e os mais hábeis comerciantes marítimos também, certo? E esse comércio, né, foi proporcionando ali ao contato com outros povos e influenciou de fato a cultura de Creta, né, com certeza. Influenciou sua organização política, social, certo? E pouco se sabe, turma, sobre esse período. Se sabe que a formação dos gregos ele se deu a partir da junção, né, de diversos povos vindo da Europa, são chamados indo-europeus, certo? Entre eles estão os aqueus, os jônios e os eólios, certo? Quando a parte grega que pertencia ao continente ela já estava começando a ser formada, né? Os cretenses que também começaram a se ligar, né? Tem essa ligação com os gregos, eles acabaram se tornando rivais. É aí onde que surge a história do Minotauro, certo? O Minotauro é uma história, né, da Grécia Antiga que está diretamente ligada a questões religiosas, certo? Que ela ocorre justamente nesse período pré-homérico, né? O contato entre essas cidades gregas elas eram constante e justamente, né, para se livrar, né, de uma dessas rivalidades foi que essa história surgiu. Ela é carregada de metáforas e essa lenda ela tem a ver com a disputa direta, certo? Uma da civilização cretense contra Atenas. Em outras palavras, para você entender melhor, foi uma forma de amedrontar os inimigos de Creta, certo? Os cretenses, querendo amedrontar os seus inimigos, criaram essa lenda. Então, a lenda diz o seguinte: o rei Minos de Creta teve seu filho Androgeu morto por atenienses, certo? Então ele declarou guerra a Atenas e venceu. Como punição, ele estabeleceu o sacrifício de 7 jovens mulheres atenienses a serem dadas ao Minotauro, que estava preso no labirinto do palácio de Knossos, certo? Teseu, um herói ateniense, foi até Creta a fim de matar a criatura. Para não se perder, né, no caminho de volta, ele usou um rolo de linho dado pela filha do rei Minos, que era chamada de Ariadne, e que havia se apaixonado por Teseu. Então ele conseguiu matar o Minotauro e escapar, né, do labirinto, certo? Então essa aí é a lenda do Minotauro. Ok, turma? O que era esse Minotauro? Era um homem com corpo de homem, mas com cabeça de touro, certo? Temos o período homérico, que vai de 1200 a.C. a 800 a.C. E esse período homérico é justamente o período das narrações de Homero, Ilíada e Odisseia. E é justamente nessas obras, Ilíada e Odisseia,
em que ele narra um período, né, da história grega com a chamada Guerra de Troia, que é uma guerra dos gregos contra os troianos. Nessa guerra ele conta a lenda de Paris. Paris era filho do rei Príamo de Troia e ele, por ser troiano, né, ele acaba se envolvendo, né, em contato com os gregos e ele acaba sequestrando Helena, que era esposa do rei Menelau de Esparta, uma cidade grega, certo? Ele e seu irmão Agamenon e outros reis. O que ocorre, Tom, é que ele e seu irmão Agamenon e outros reis gregos declararam guerra contra Troia, certo? Menelau juntou uma confederação de reis gregos para declararem junto uma guerra contra Troia. Esse episódio então é que surge, né, um grande guerreiro grego chamado de quem? Aquiles. Então ele era um habilidoso guerreiro, quase invencível, que matava os troianos aos milhares, mas ele possuía uma grande fraqueza, que era o seu calcanhar. E justamente foi atingido com a flecha no seu calcanhar e ele acaba então falecendo. É daí que surge inclusive o ditado, né, a calcanhar de Aquiles, certo? Era a única fraqueza que ele tinha, era o seu calcanhar, e ele acabou sendo atingido por uma flecha no calcanhar e morrendo. No entanto, os gregos eles usaram de estratégia. Nesse período também que surge o presente de grego, chamado cavalo de Troia. O que é isso? Os gregos eles, né, não conseguiam penetrar a fortaleza de Troia e para usar uma estratégia e vencer essa fortaleza, eles construíram um grande cavalo de madeira, lindíssimo, bonito, porém ele era oco, mas os troianos não sabiam desse detalhe. E eles colocaram na fortaleza, em frente à fortaleza de Troia, como um presente aos troianos, certo? No entanto, o que parecia ser um presente, na verdade era uma armadilha, porque dentro do cavalo havia diversos gregos armados para o combate, certo? Mas os troianos não imaginavam isso. Então, os gregos deixam o presente e vão embora, certo? Os troianos vêm e colocam o cavalo para dentro de Troia, recebendo como presente dos gregos, como se estivesse ali finalizando a guerra. O que eles não sabiam é que os gregos estavam dentro do cavalo e ao serem colocados para dentro de Troia, eles saem e destroem ali, né, todos os soldados troianos e vencem a guerra. Essa é a justificativa lendária, né, que Paris sequestrou Helena, né, a esposa do rei Menelau de Esparta, mas de fato os historiadores concordam que o fator determinante para essa guerra ter acontecido foi o fator econômico, porque os troianos representavam uma grande concorrência para os gregos e eles queriam de fato se livrar dessa concorrência, certo? E para nós finalizarmos a aula de hoje, existe o chamado período arcaico, no qual esse período arcaico ele vai de 800 a.C. a 500 a.C. E ele tem uma organização que é basicamente o seguinte, certo? Os aqueus, né, que eu citei lá na frente, foi um dos primeiros povos que deram origem aos gregos. Eles acabaram dominando boa parte das cidades gregas e eles apresentavam então essa organização política que era a partir de cidades-estados, certo? E esse núcleo surgido nessas cidades-estados era chamado de gens, certo? Gens. Eram unidades familiares, né, como uma espécie de clãs, certo? E elas eram administradas pelo parte família. O parte família cabia tomar as decisões políticas, econômicas ou religiosas, certo? Geralmente eram os mais velhos e os mais sábios. Os gens eles se agrupavam em fratrias, certo? Que eram associações surgidas como instituições da propriedade privada, para então poder superar as fases de crise, né, os momentos difíceis. A partir das fratrias que se originam então as tribos, certo? Então, o sistema político da gens ele chega ao fim
devido ao crescimento das cidades, que já não comportavam mais essa divisão familiar, certo? E quando atingiram de fato o patamar de reino, isso foi realmente dificultoso para se ter um controle político. Os reis, né, que existiam, que eram chamados de basileus, foram perdendo aos poucos os espaços, aos poucos, perdendo espaço, por conta do fortalecimento justamente da aristocracia guerreira. Além disso, né, o crescimento urbano fez surgir o que nós falamos já, as cidades-estados, que eram chamadas de polis, as polis gregas. E dentro dessas polis havia uma certa autonomia de administração, haviam leis próprias. Existia um local chamado de Acrópole, que era o local mais alto de cada cidade, de cada polis, onde havia um templo religioso geralmente atribuído a um deus daquela cidade. E havia também nessas cidades o Ágora, era uma praça, né, a Ágora, que era a praça principal onde se realizavam as assembleias, que era onde se tomavam as decisões políticas. E é nesse contexto em que se tem a criação da democracia ateniense, certo? A partir desse sistema político da democracia ateniense, a aristocracia tomou algumas medidas visando conter a insatisfação popular, certo? Então ele incentivou a expansão territorial, movimentou ainda mais o comércio para poder gerar emprego, gerar terras produtivas e tudo mais, certo? E acabou então fazendo uma grande reforma agrária ali na Grécia Antiga. A democracia grega ela era diferenciada da nossa, certo? Eu sempre gosto de enfatizar isso, mas eu novamente vou falar. Então, em Atenas, a democracia ela não era um direito de todos, era de poucos. Para você ter direitos políticos na Grécia, você precisava ser grego de pai, de mãe e de nascimento. Ou seja, seu pai e sua mãe tinham que ser gregos, certo? Tinham que ser atenienses. E você tinha que ter nascido em Atenas também. Você tinha que ser livre, não podia ser escravo. Você tinha que ser homem, você tinha que ser rico e você tinha que ter acima de 21 anos de idade. Então, escravos, pobres, estrangeiros, mulheres e pessoas abaixo de 21 anos de idade estavam excluídos. Ou seja, quase 80 ou 90% da população não tinham direitos políticos. Então era realmente uma democracia diferente da nossa. Sem contar que as discussões elas eram feitas em praça pública, né? Não havia representante do povo, o povo se representava. Mas isso foi se tornando sustentável à medida que essa democracia foi abrindo as portas para ser um direito de todos, certo? Turma, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Se qualquer dúvida, retorne ao material. E boa sorte na resolução dos exercícios que nós vamos estar mandando por áudio para vocês, certo? Tenham um bom dia e tudo de bom.